A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, Deus em Cristo seja glorificado na vida de cada um de vocês. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 25. Vamos ao que a palavra de Deus tem para nós. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Veja que Deus usa o seu servo, o profeta Jeremias, para denunciar o pecado de Israel. Veja que aqui neste versículo de número 25, qual é a denúncia? Deus fala através dos lábios do profeta Jeremias que a nação de Israel estava descalço. Qual o simbolismo? Qual o significado? A matéria de tipologia bíblica nos traz vários exemplos que podemos demonstrar o que representa uma pessoa descalça espiritualmente. A começar, que você pode associar pelo lado físico. Vamos lá. Aprendemos que a porta de saúde para todo o físico do ser humano são os pés. Se o ser humano, qualquer homem, mulher, criança, estiver andando descalço durante todo um dia, principalmente na época do inverno, vai abrir portas para infecções. A começar pela fala, pela garganta, porque os nossos pés são a porta de saúde para o nosso físico. E espiritualmente, quantos que estão sofrendo, quantos que estão espiritualmente doentes, porque estão descalços? Qual aqui o significado e qual aqui o pano de fundo que vai explicar que Israel estava descalço espiritualmente? Abra a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 1, versículo de número 11 até o 16. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a prisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as tuas luas novas, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar. Iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo o rosto de vós, os meus olhos também. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, faça justiça ao órfão, trate das causas das viúvas. Você vê por que Israel estava descalço? O contexto histórico também se encontra aqui no livro do profeta Isaías, que acabei de ler, capítulo 1, versículo 11 ao 16. Agora, qual também aqui a causa que mostra que Israel estava descalço espiritualmente diante de Deus?
no próprio livro de Jeremias que lemos, no capítulo 2 e o versículo 25, diz assim a última parte: não há esperança, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Foi uma época de idolatria, foi uma época de pecado, e Israel ficou doente espiritualmente. Israel ficou totalmente doente. Você quer ver o estado em que Israel ficou doente? Volte a sua Bíblia aí na página do livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, novamente. Veja o que diz a palavra de Deus, do versículo 5 até o versículo 6. Porque sereis ainda castigado e ainda vos rebelastes? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Esse era o estado espiritual da nação de Israel. Deus, por causa dos pecados da nação de Israel, quando olhava para a nação em um todo, era como um corpo tomado de tumores, tomado de furúnculos, tomado de câncer, tomado de chagas malignas e com um odor fétido. Era a situação de Israel. Por isso que Deus usa o profeta Jeremias em um tom de advertência: evite que o teu pé ande descalço. Por que Deus fala desta maneira? Além de Israel estar descalço, conforme nós explicamos à luz da biologia humana, quando a pessoa anda muito descalço e quando está com a temperatura ambiente muito fria, a pessoa fica propensa a ficar doente rapidamente, porque a porta de saúde para o nosso corpo físico são os nossos pés, e eles têm que se manter aquecidos e calçados. Agora veja a representação espiritual na Bíblia. O que significa, o que simboliza um pé calçado? Quando nós lemos em Efésios capítulo de número 6, versículo 15, Deus usa o apóstolo Paulo para a igreja que estava em Éfeso acerca dos armamentos espirituais. E uma das indumentárias do soldado que Paulo observou dentro da prisão é que os soldados não andavam descalços. Eles tinham seus calçados. E por isto, como servos do Senhor, participantes do exército do Deus vivo, soldados do Deus vivo que somos, não podemos estar descalços. Porque o soldado, quando sai para o combate, quando sai para a batalha, ele precisa ter estabilidade nos pés. Dependendo do terreno, se for íngreme, se for um terreno acidentado ou se for plano, não importa qual a condição que o soldado, condição do terreno, que o soldado irá enfrentar uma batalha, ele precisa ter estabilidade. Porque na hora do movimento e do esforço corpo a corpo, ele precisa ter instabilidade. E quantos espiritualmente estão sem instabilidade? O que faz o cristão ter estabilidade espiritual? É ele ter os seus pés calçados na preparação do evangelho da paz. E que calçamento é esse? E que calçado é este? Que calçado é este? Vamos ver o que a Bíblia nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. A Bíblia vai nos dizer: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Aqui, estar calçado espiritualmente representa autoridade sobre o poder do maligno, sobre o poder de Satanás, sobre as influências infernais. Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Estes dois animais peçonhentos, na tipologia bíblica, representa sagacidade e mortalidade. O escorpião, ele ataca pela cauda, e onde ele ataca e onde ele fere com a cauda, é questões de minutos para matar a pessoa que foi atacada por ele. A serpente ataca pela ponta da língua, destilando seu veneno terrível, que também, se a pessoa não correr para a emergência, morrerá rapidamente. Então, nós aprendemos aqui biblicamente o que representa estar calçado. É proteção do céu contra as forças de Satanás. Como que eu recebo proteção nos pés e autoridade para destruir as obras de Satanás? É o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você ainda não foi revestido do poder do Espírito Santo, eu te convido a você começar a orar e a jejuar e pedir: Senhor Jesus, me reveste do teu poder. Senhor Jesus, me reveste com o poder do Espírito Santo, para que eu tenha autoridade para pisar as serpentes e escorpiões, que é o símbolo da sagacidade de Satanás, que é o símbolo da fúria satânica. Como vencer Satanás? Somente estando revestido da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora, estar também calçado tem um outro significado, tem um outro simbolismo bíblico. Fala de que você não é escravo, mas que você é príncipe, que você é herdeiro, que você é filho. Qual a referência? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 22. Quando o filho pródigo, ele sai de casa, ele vai para uma terra longínqua, porque ele queria ficar longe do seu pai. Ele queria ficar longe do teto da casa do pai. Ou seja, ele queria viver a vida de acordo com a vontade dele. Só que nunca deu certo a rebeldia do filho pródigo e nunca vai dar certo a rebeldia daqueles que querem sair da presença de Deus. Sabe por quê? Lugar de sucesso, lugar de conforto, lugar de contentamento é debaixo do olhar do Pai, é debaixo do teto do Pai. Longe do Pai não há estabilidade. Longe do Pai não há felicidade. Ele achou que seria feliz, achou que encontraria amigos verdadeiros longe do Pai, mas ele se enganou. Você conhece todo o princípio dessa história. Ele desrespeitou o pai estando vivo, ele já pediu a parte da herança, o que é uma consideração de desrespeito total. Para ele, o pai já estava morto, mesmo estando vivo, porque filho só tem participação na herança, só começa a exercer o que é dele de direito na herança após a morte dos pais. Enquanto os pais estão vivos, é só dos pais os bens que lhe pertencem, mas ele quis logo, mesmo quando o pai estava vivo. O pai não insistiu, não se desgastou, deu a parte da herança. Ele se assim envolveu com coisas terríveis, se envolveu com o mundo e se sujou e ficou todo enlameado pelo pecado. E você vê que quando ele estava nas profundezas, lá no chiqueiro de porco, tomando conta de porcos, porque era a maior humilhação para um judeu comer carne de porco, não podia, era proibido pela lei de Moisés, animais de unhas fendidas, e o porco está na lista.
E, meus irmãos, a Bíblia diz nesta parábola que ele doeu a consciência, porque a fome chegou, ele ficou com fome, gastou todo o dinheiro que possuía. Longe do Pai não há abundância, longe do Pai não há prosperidade, longe do Pai o dinheiro não compra a sua felicidade. E o que aconteceu? Ele então caiu em si. Ele desejou um dia, de tanta fome que ele estava, comer a mesma ração que os porcos estavam comendo. O único emprego que lhe sobrou foi tomar conta de porcos. E devido a ele estar dentro do chiqueiro dos porcos, ele sentiu desejo de comer a comida dos porcos. Veja, existe um ditado que dizem: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aquele homem olhou para a comida dos porcos e disse: os porcos aqui têm ração, têm alimento, e eu perecendo de fome. Aí ele se lembrou que os empregados do pai dele comiam bem, se alimentavam bem, e ele, como filho, estava longe do pai. E então entrou em total desgraça, mas ele caiu em si e se arrependeu. E quando ele pensa, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, eu vou voltar para a casa do meu pai. O Espírito Santo está me usando para falar com você que está afastado do Evangelho, está afastado da casa de Jesus. A forma da sua vida mudar e de você ser transformado e de você sair dessa situação de lama que você se encontra hoje é se arrepender, tomar a decisão e voltar para os braços do Pai. A Bíblia diz que aquele jovem volta correndo para os braços do pai. Ele volta para casa. E o pai todos os dias ia na porta da casa, ia na frente da casa e olhava no caminho esperando o dia do retorno do seu filho. E chegou o dia do retorno do filho. Você vê que o pai não foi atrás, foi o filho que sentiu a necessidade de voltar. Sabe? Essa dificuldade que você está vivenciando é Deus mostrando que está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você se arrepender. Está na hora. Deus permitiu essa dificuldade para você entender que sem Ele você não é nada. E quando o filho volta, o pai lhe abraça. O pai olha o estado do filho todo sujo, maltrapilho, rasgado. Também a roupa, além de estar rasgada, os seus pés estavam descalços. O pai rapidamente, quando olha as mãos do filho, diz: cadê o anel que você possuía? Então o pai manda trazer um novo anel, coloca no dedo do filho, símbolo da autoridade. Ele era príncipe. Você é um príncipe. Você não é um escravo. O pai manda chamar os empregados e diga: traga uma nova sandália, quero um novo calçado nos pés do meu filho. Colocou um novo calçado nos pés do filho. Mas antes disso tudo acontecer, o filho, obviamente, foi tomar um banho, foi banhar-se para sair aquela sujeira, colocou um bom perfume. E o pai então mandou trazer um vestido novo. O vestido representa o revestimento de Deus. O sapato, as sandálias que aquele jovem recebeu, fala de que ele não era um escravo, mas que ele era filho, porque na antiguidade só andava descalço quem era escravo. Aí Deus usa Jeremias dizendo: evite que teu pé ande descalço. Veja um outro detalhe. O pai então lhe abraça e dá uma festa. Eu quero dizer que vai ter festa no céu por causa do seu arrependimento. Volte para Jesus, volte para Jesus. Ele está lhe esperando. Continuando aqui, o que Deus fala através de Jeremias: evite que teu pé ande descalço. Nós aprendemos algumas lições do que representa
O que representava Israel estar descalço. Era Israel estar mergulhado no pecado da prostituição, da idolatria. O pecado é como uma chaga purulenta, contamina o homem de dentro para fora e também da cabeça até a planta dos pés. Quando nós lemos Isaías capítulo 1, do versículo 5 e 6, ali está a tipificação do pecado. Quando Deus olhava para Israel, torna a dizer, olhava como um corpo tomado de feridas, tomado de chagas, tomado de infecções purulentas, fétidas, mal cheirosas, fedorentas. Assim é o pecado. O homem fora da presença de Deus, ele está nessas condições espiritualmente falando. Agora, existe um outro detalhe também. Em Jeremias capítulo 2, versículo de número 25. Além de falar, evite que teu pé ande descalço, que tua garganta tenha sede, Deus usa Jeremias dizendo para o povo não ir atrás dos ídolos, não ir atrás dos estranhos. Mas o próximo detalhe que eu vou me ater é falar da importância da água. Sabemos da importância da água. A água, ela é de vital e de suma importância para nós. Sabemos que quando nós ingerimos água, a nossa imunidade fica elevada. Então, impede que tenhamos infecções. Mas quando nós não ingerimos água, passamos o dia inteiro sem beber água, é complicação na certa. Por quê? A imunidade tende a ficar baixa, abre porta para infecções, começa a surgir enfermidades. Assim é na nossa vida espiritual. Devemos estar em contato com o Espírito Santo, que é a água, rios de águas vivas. Também devemos estar em contato com Jesus, que ele disse, eu sou a água da vida. E também devemos ter contato com a palavra de Deus, que também é água. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo e a Bíblia são água, simbolizados pela água, porque ninguém vive sem água. Sabemos que o mundo inteiro é 30% matéria e também 70% água. Existe mais água no mundo do que terra, do que matéria. Assim também é no corpo físico. O físico do ser humano é 70% água e 30% matéria. Isso significa que nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Devemos depender totalmente de Deus. Quer ver um outro detalhe? Para que nós tenhamos uma boa fala, a nossa garganta tenha saúde, devemos estar bem hidratados. Um dos aparelhos do nosso físico que Deus usa para a pregação do Evangelho é o aparelho faunático, que está interligado entre a nossa traqueia, a nossa faringe, a nossa garganta, nossas vias respiratórias. Tudo isso aí depende de uma boa hidratação. Devemos estar bem hidratados, tanto bebendo água natural, como da água espiritual. Aleluia! Evite que a tua garganta tenha sede. Irmãos, coisa maravilhosa é quando nós abrimos o coração para obedecermos a palavra de Deus. Olha o que está registrado em Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Abra sua Bíblia aí e já estamos encerrando esta breve palavra. Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Veja que a proposta aqui do profeta Oséias é para que o povo, além de conhecer a Deus, deveria prosseguir diariamente, interessado em buscar ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer
ao Senhor. Isso significa que conhecer a Deus faz parte de uma busca incessante e diária, constantemente. Quais os resultados de buscarmos a presença de Deus? Quais são os resultados de nós anelarmos pela presença de Deus? Diz aqui, ele será como a alva. Como a alva é certa, e ele a nós virá. A presença de Deus se aproxima de quem se interessa em buscá-lo, em conhecê-lo. A sua presença será como a alva. O que representa a alva? É o alvorecer, é o amanhecer. Quando o sol está despontando pela manhã, é a coisa mais linda que acontece. As trevas se dissipam, a noite vai diminuindo, a escuridão vai acabando, vai diminuindo. E quando o sol desponta, está lá em cima, sabe o que acontece? O dia fica lindo, maravilhoso. Você passa a contemplar tudo naturalmente. Mas enquanto está de noite, não dá para ver quase nada, a não ser que se utilize luz, lâmpada. O que significa isto? A presença de Deus dissipa as trevas. A presença de Deus, um dos benefícios dela é acabar com as trevas. Você passa a experimentar, a viver dias de glória, glória na presença do Senhor. E outro detalhe, para finalizar, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O que representa a chuva seródia? A chuva seródia era a chuva que caía justamente no mês de dezembro, nesta época em que o profeta Oséias profetizou. Israel é uma nação que as suas estações não permitem cair muitas chuvas. E é uma nação que cai pouca chuva. E eles lá valorizam muito a água. Valorizam. Toda chuva tem represa para guardar a água. Toda chuva que cai. E o que eles faziam quando caía a chuva? Aravam a terra. Aquele solo duro era arado. E então a terra ficava pronta para o plantio. Por isso que a primeira chuva é chamada de seródia. Aquela chuva que cai e prepara a terra para o plantio e faz com que a terra ganhe força para frutificar. A presença de Deus na vida do homem, aquele que quer se aproximá-lo, conforme Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a presença de Deus traz esse benefício, faz você frutificar. A presença de Deus faz o homem frutificar, ou seja, reproduzir. Ele não é estéril, porque a esterilidade na antiguidade era símbolo da maldição. Quem não podia gerar filhos era tido como amaldiçoado. E então, quando Deus usa o profeta Oséias dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, os benefícios são altamente justificáveis. A presença de Deus traz luz, traz glória, porque ele vem como a alva, ou seja, é como o amanhecer do dia, que expulsa as trevas e traz claridade. E a presença de Deus também traz frutificação. Frutificação. Eu encerro esta palavra voltando a mencionar Jeremias 2:25. Evite que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Busque a presença de Deus. Beba da água da vida. Seja cheio do Espírito Santo. E você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa
e diga que você aceitou a Cristo quando estava ouvindo e assistindo a esse vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.